A Lazio venceu o poderoso Bayern de Munique por 1-0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. E essa vitória se deu muito por conta do excelente desempenho defensivo da equipe. E teve um aspecto da parte defensiva da equipe do Bayern de Munique que me chamou muita atenção e é o que nós vamos ver agora. Bom, muitas equipes no futebol brasileiro, quando estão em organização defensiva, né, a maioria costuma defender num 4-4-2 com duas linhas de 4. O que acontece quando a bola entra no corredor lateral? Né? Normalmente acontece do ponta saltar a pressão no lateral e o extremo oferecer apoio por fora, o lateral saltar também junto para defender. O problema é que quando essa bola entra nas costas do extremo, do camisa 11, entra do 11 azul e entra no ponto adversário, muitas vezes esse lateral vai impressionar, os zagueiros vão balançar e o que vai acontecer? Muitas vezes, no máximo, esse volante vem para fazer a dobra, às vezes até cobrir o lateral. O problema é que muitas vezes o restante da linha não acompanha esse movimento, esse balanço do bloco. Então o bloco fica descompactado e acaba abrindo esse espaço aqui, o corredor central, especificamente nas costas da segunda linha, da linha dos médios. Então entre linhas o corredor central fica muito exposto, muito vazio. Comumente também, às vezes, os dois volantes balançam junto, né? Um para fazer dobra, outro para cobrir. Só que o extremo não baixa junto, nem os atacantes para fechar. Então a possibilidade de achar um passe para dentro, para achar corredor central, fica uma possibilidade muito grande por conta do corredor central estar muito vazio, muito exposto. E como que a Lazio fez para defender essas situações? Como que a Lazio conseguiu impedir o Bayern de Munique de entrar no corredor central e fechar os espaços entre linhas? Bom, uma das principais dinâmicas utilizadas pela equipe foi justamente balançar com o restante da linha para fechar esse espaço, né? O princípio fundamental de equipes que defendem a zona, marcação zonal, é de você manter o bloco equilibrado, o bloco coeso. Então sempre que o jogador saltar a pressão, os jogadores que estão por trás dele nas coberturas, eles têm que cobrir esse desequilíbrio que foi gerado de maneira a manter o bloco bem compacto, a equipe bem coesa com os espaços bem fechados, o espaço entre a bola e a baliza. Então perceba, quando a bola entra no corredor lateral, o ponto daquele lado vai saltar e os meias que estão por trás já balançam para fechar o espaço, para fazer cobertura e impedir e fechar qualquer linha de passe que o adversário venha a ter de fora para dentro. De novo, bola entrando em corredor, extremos baixando, você vê que o volante baixa junto, eles coordenam muito bem os movimentos, o volante e o meia, né? Para evitar com que o bloco se descompacte, para evitar com que os espaços entre linhas fiquem muito expostos. Então, exige um nível de coordenação de movimentos muito grande, para evitar justamente com que haja esse desequilíbrio defensivo, né? Sempre buscando manter a coesão do bloco, o bloco bem coeso, mantendo o desenho estrutural da equipe, digamos assim. Então a equipe sempre tem sempre as linhas de passe para dentro fechadas. Então sempre que a bola entra no corredor lateral, o Bayern não consegue entrar, não consegue achar um passe para dentro, porque as linhas de passe estão muito bem fechadas. A bola entrou fora, o salto de pressão e as coberturas atrás. Percebe como não tem distâncias, as distâncias de relação, que a gente chama, entre os jogadores da Lazio, não ficam muito grandes. Os jogadores estão sempre próximos, sempre com coberturas bem curtas, justamente para impedir o adversário de avançar com a bola. E essa dinâmica de balançar todo o restante do bloco, de maneira a conseguir fazer as diagonais de cobertura e manter o bloco coeso, o bloco bem equilibrado, protegendo assim o corredor central, é uma das principais carências das equipes do futebol brasileiro. Tem muita dificuldade de defender de conseguir executar essas dinâmicas e por conta disso oferecem muitos espaços no entrelinhas, né? Acabam deixando o corredor central muitas vezes exposto. Então sofre muito com esses passes de fora para dentro. Quando a bola entra fora, o adversário consegue achar o passe no corredor central, no entrelinhas, para um jogador receber de frente para a última linha adversária. É uma dinâmica assim, muito rebuscada, muito sofisticada, que demanda muito treino, muita rotina, porém, como a Lazio mostrou nesses vídeos que a gente pôde ver, é extremamente, perfeitamente aplicável e uma coisa que poderia melhorar muito o desempenho defensivo das equipes brasileiras, se fosse executado.